Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é tudo para vocês. Estamos montando aí, esse curso de comandos elétricos e dando continuidade às nossas aulas. Nós vimos na aula passada, iniciamos uma partida direta com reversão instantânea, aquela que não necessita pressionar o botão B0 para mudar o sentido de rotação. E nós fizemos uma parte do circuito de força, que foi sair aqui do disjuntor tripolar, chegar no contator C1 e a gente fazer a derivação para o contator C2, certo? Aí o que acontece? Agora nós vamos interligar do contator C1, para o C2. Só que essa conexão, ela deve ficar antes, ela não pode ficar depois do nosso relé térmico. Se você colocar na saída do relé térmico, o C2, quando o contator C2 entrar no sentido contrário, ao C1, ele vai ficar sem a proteção do relé de sobrecarga, Ou seja, ele vai, caso ocorra uma sobrecarga, ele vai queimar e o relé não vai atuar. Portanto, nós vamos ter que colocar aqui antes, certo? Antes a interligação de C2 para C1 tem que ocorrer antes do relé térmico. Por isso, eu vou mostrar aqui para vocês, afastar um pouquinho, uma técnica que é de um terminal, certo? Esse terminalzinho aqui, eu vou encaixá-lo aqui nesse barramento do relé térmico e também vou colocar o fio, o condutor que vai sair. Essa técnica aqui a gente faz porque quando a gente coloca esse barramentozinho junto com o fio no borne, normalmente ocorre um mau contato, certo? Aí eu vou conseguir encaixar aqui, esse fio junto com o barramento, do relé de sobrecarga, certo? Aí vou empurrando aqui até chegar nesse ponto. Normalmente a gente deixa sobrando um pouquinho. E aí eu vou prensar aqui, certo? Nessa posição, que é para poder encaixar lá no borne do contator, certo? Para ficar um contato perfeito. Pronto, pessoal. Estava prensando aqui. Dá um trabalhozinho, certo? Mas ficou justinho, tá? Ficou justinho aqui. Eu coloquei os 3 fios, certo? Os 3 fios junto com esse terminal pré-isolado no barramento, que é para a gente poder conectar aqui. Então eu vou... o objetivo é para dar um contato melhor, certo? Porque se a gente colocar o fio sem esse sistema aqui, isso foi um teste que eu fiz, aí termina ficando folgado, tá? É por isso que eu estou colocando esse terminal pré-isolado para ficar numa conexão mais perfeita, certo? Então estou folgando aqui os bornes, vou aproximar aqui para vocês. Na verdade são aqui a numeração, A numeração é o 2, 4 e 6, que é a saída do contator, nós vamos encaixar, tá? Então vou fazer esse encaixe agora, foguei os parafusos, conforme vocês estão vendo. Vou afastar aqui um pouquinho, cantinho do outro, E nós vamos empurrar. Pronto, ele ficou aqui um pouquinho afastado, mas esse é normal por conta do terminal que eu usei, Já que eu acoplei um terminalzinho aqui a mais, estendi um pouquinho, tá? Mas aí você querendo, faz com os terminais e vai direto com o fio aqui junto com o barramento, Tende a dar um mau contatozinho aí. Então, aqui na entrada a gente interligou a fase R, o 1 com 1, a fase S, o 3 com 3, a fase 5 com 5, Então, ou seja, aqui está tudo alinhadozinho, a fase chega nos mesmos bornes. Já aqui, propositadamente, a gente vai pegar o 2, esse 2 eu vou levar... Esse 2 desse contator eu vou levar para o 6 de C2, o 4 eu vou deixar no 4, não vou alterar nada,
E esse 6 eu vou levar para o 2 de C2, ou seja, a gente vai ter uma alteração da fase do 2 para o 6, de forma proposital, pois isso vai fazer com que as fases cheguem distintas, né? No motor elétrico, né? Quando C1 ou C2 entrarem, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o 2, que é o primeiro, vou levar para o 6, né? Lembrando que a gente não está usando os terminais porque estamos numa montagem didática, certo? Então 2 para o 6, de forma proposital, a gente alterna, né? E aqui, esse do meio é o 4, certo? Esse aqui é o do 4, eu vou levar para o 4. A gente não altera nada nesse do 4, certo? Por quê? Porque para mudar o sentido de rotação do motor, basta trocar duas fases entre si. Vou folgar aqui o borne do 4, né? Lembrando que estamos montando uma partida, o circuito de força de uma partida direta com reversão instantânea, né? Aquela que não necessita mudar o sentido de giro, tá? Bom, colocamos o 4 e aqui propositadamente, né? O 6 nós vamos levar para o 2 e não para o 6, né? Justamente para que as fases cheguem distintas no motor elétrico, certo? Então, vou passar por aqui. Estou deixando esse fio sobrando aqui porque é didático para não ter que cortar e perder o fio, certo? Então aqui no 2, mostro já para vocês detalhadamente aí. Vou conectar aqui. Pronto, né? Puxar só um pouquinho aqui só para ajeitar, depois eu ajeito tudo aí. Então, observe que chegou aqui, ó, nós temos o 2, o 4, né? Vou colocar aqui o 2, o 4 e o 6, certo? Ficar mais legível, 2, 4 e 6. O 2 de C1 a gente mandou para o 6 de C2, o 4 de C1 para o 4 e o 6 de C1 mandamos para o 2 de C2, certo? De forma proposital. Então, diante disso aqui, mostrar aqui para vocês, tá faltando a gente alimentar o disjuntor trifásico, que a gente faz por último, né? Alimentação geral, e também a parte da saída do relé térmico, que vai para o motor, a gente faz também na hora de realizar o teste, certo? Então, concluímos, né, a montagem do circuito de força de uma partida direta com reversão instantânea, ok? No próximo vídeo, a gente entra no circuito de comando. Valeu, gente!